apegando-se ele a Pedro e João, isso está falando do paralítico, né? Todo o povo correu atônito para junto deles o alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Deus, o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém, Amém, queridos? Amém. Aqui é o segundo discurso, a segunda pregação de Pedro. E esse discurso ele acontece logo depois que o paralítico ele foi curado na porta chamada Formosa. Na terça passada a gente falou aqui sobre isso, do versículo 1 do capítulo 3 até o 10. O que aconteceu? Um homem foi curado na porta do templo, tinha mais de 40 anos, era deixado ali constantemente, e Pedro e João subiam às 3 da tarde para a hora da oração, e o homem pede uma esmola. Pedro não tinha dinheiro, João também, e pelo Espírito ele entende que aquele homem poderia ser curado naquele momento. Então ele dá uma ordem, diz: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas eu te digo, levanta e anda. E o homem levantou, agarrou-se com Pedro e João e juntou uma grande multidão, alvoroçou ali todo aquele povo que estava perto. Por quê? Porque o paralítico ele era conhecido de todos, todos conheciam, não tinham como negar que aquele homem era paralítico desde nascença e estava ali há muito tempo na Porta Formosa. Segundo motivo que o povo ficou atônito e alvoroçado, porque a cura foi pública, na porta do templo, na frente de todo mundo. Um paralítico se levantar e tinha um salto só ficar de pé. E o terceiro motivo é que a cura aconteceu na hora da oração, ou seja, na hora que tinha mais gente, um número grande de pessoas ali. O impressionante é que Pedro ordena a cura do homem. Né? Ele não ora, ele não faz uma intercessão como a gente faz hoje. E todos eles ficaram olhando para Pedro e para João, como ele dá uma ordem para o paralítico, como se ele tivesse, ou se eles tivessem algum poder. Olhando para eles como se eles fossem os poderosos ali. Então, diante dessa situação, Pedro prega a palavra. Primeira coisa que ele faz é desconstruir
essa imagem que eles estavam tendo de que o poder estava vindo deles, de que essa ideia de cura viria deles, né? E ele diz, olha, e vocês estão olhando para a gente por quê? Estão achando que a cura veio e esse poder vem de nós? Então Pedro explica que o milagre não fora feito por eles, mas por Jesus, e ele aproveita para dizer que Jesus foi aquele que eles rejeitaram, que trocaram por Barrabás, mas Deus o ressuscitou e glorificou o seu filho através daquele milagre. E que esse Jesus, da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, você pode ver que Pedro aqui ele usa esse argumento para falar sobre Abraão, Isaac e Jacó, porque o povo ali tinha lá, na hora da oração, eram judeus ali, tinham gentios. Gentio não entrava no templo a não ser que ele fosse um prosélito. Então, ali ele estava falando para judeus. Então, era importante ele dizer sobre a linhagem, Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse, olha, esse Jesus da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, é realmente o Messias, o Filho de Deus, que todos os profetas já anunciaram que ele viria. Apesar disso, vocês não reconheceram, vocês o mataram, vocês o crucificaram, trocaram pelo assassino. Mesmo Pilatos querendo soltá-lo, vocês não fizeram, mas optaram pela morte dele. E aí ele fala, mas Jesus o ressuscitou, e foi por meio deste nome que hoje está sendo realizado esse milagre, e a vida desse homem passou a ter dignidade. Então, outra vez, Pedro chama todos os judeus ao arrependimento, e ele fala uma coisa muito interessante aqui, para que os seus pecados sejam cancelados, e venha então sobre vós o tempo do refrigério. E essa é uma das mensagens maravilhosas. Esta é a mensagem do Evangelho genuíno. Chamada ao arrependimento, e para que Jesus, que é o autor e consumador da fé, e o motivo pelo qual, e o meio pelo qual, e a única maneira pelo qual eu serei salvo, e o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos, possa nos trazer, além da salvação, tempos de refrigério. Vamos para algumas aplicações aqui. Primeira coisa, irmãos, assim como os apóstolos, tudo o que acontece na nossa vida deve ser usado para conduzir as pessoas a Cristo. E esse é o objetivo da nossa vivência como cristão. Porque a missão de todo aquele que prega o Evangelho é conduzir a pessoa a Jesus. E a ninguém mais. Se por um milagre ou não, o pregador aproveita toda a oportunidade que Deus dá para falar do amor de Jesus. E eu posso aqui resgatar as minhas conversas que eu tive com meu pai agora, nessa vez que eu fui. Eu tentava filmar, mas muitas coisas que ele falou eu não consegui filmar. E aí, para ele repetir de novo, mas assim, meu pai era uma oportunidade. Era qualquer coisa que a pessoa falasse, ele tinha alguma coisa do evangelho para falar para aquela pessoa. Não é? E eu acho interessante que ele disse que quando ele aceitou Jesus, o tio Euclides, que era um pouco mais velho que ele, já era crente. Aí ele falou, Euclides, eu aceitei Jesus, levantei a mão, mas não vou falar para ninguém que eu sou crente. Não vou dizer isso. Aí ele disse, meu filho, você só não fala se Jesus não entrar no seu coração, porque se ele tiver entrado no seu coração, você não consegue fechar a boca. Mas no dia seguinte que ele levantou, ele já não sabia mais o que fizesse, que ele queria falar para todo mundo aquilo. Então, a missão do pregador da palavra, o que meu pai sabia no dia seguinte, depois que ele aceitou Jesus, a não ser que ele tinha uma alegria atravessada no seu coração que ele não sabia explicar, mas... Entende? Não tinha argumento, não sabia dizer, mas sabia dizer, olha, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Então a missão do pregador é conduzir a pessoa a Jesus, se por um milagre ou não. Tudo deve ser uma oportunidade para falar de Jesus. E todo milagre que acontecer na nossa caminhada, se seja uma cura através de uma oração, qualquer outra coisa, ela deve ser explicada apenas como feito e realizado em nome de Jesus, para a propagação da sua palavra e para a glória do seu próprio nome. Ora, o milagre não é para envaidecer o pregador, não é para enriquecer o currículo do pregador, não.
Até a nossa oração, irmãos, ela só tem poder se for em nome de Jesus. E a nossa oração é uma petição. Eu não quero desapontar você se você acredita nisso, mas já desapontando, não existe oração poderosa. Não, a oração é uma petição. Eu peço e Jesus dá se ele quiser dar. Entende? Então, vem para cá que aqui tem uma oração poderosa. Não existe isso de oração poderosa. A oração é uma petição, é um rogo, é uma súplica a Deus. Então, tudo vem de Deus. A cura, o milagre, o poder, a restauração, os tempos de refrigério, tudo vem de Deus. E cada oportunidade da nossa vida deve ser usada para conduzir a pessoa a Cristo. Foi isso que os apóstolos fizeram. O que eles fizeram? A cura aconteceu, juntou gente, o que nós vamos fazer? Pregar o evangelho. E é isso. O verso 13 fala que, Pedro fala que o milagre foi feito por Deus para glorificar Jesus diante de toda a multidão. Olha assim, olha o objetivo do milagre. Esse milagre que aconteceu aqui, ele me falou que o milagre dignificou aquele homem. Ajudou muito aquele homem. Cara, era limitado até os 40 anos, agora ele não era mais, poderia ir vir, fazer tudo que ele queria. Além de, ele nem falou da dignidade que o milagre trouxe para o homem, mas ele disse, olha, este milagre foi feito por Deus para glorificar Jesus, o seu filho. Os milagres que Deus permite acontecer através da nossa oração, da nossa súplica, da nossa petição, é só para glorificar o nome de Jesus. Além de trazer dignidade para a nossa vida, glorifica o nome de Jesus. Então a missão do pregador é levar e aproveitar toda a oportunidade que Deus der para entrar com a palavra de salvação nos corações. Então todo aquele que se coloca como mediador entre você e Deus, ele não está sendo verdadeiro com você. Toda pessoa que se coloca como um porta-voz aí, sabe, que sem ele a sua oração não é ouvida. Tem gente que acha que se não levar o dinheiro para a igreja não é abençoado, e que se não fizer isso não é abençoado, e que se não fizer o sacrifício não é abençoado, e que se não cruzar o São Paulo de um lado para o outro, para ir numa reunião lá presencial não é abençoado. Então todo aquele que se coloca como esse mediador, como esse profeta, como essa pessoa que vai, é aquela pessoa que tem mais intimidade com Deus, então pega o teu pedido, você fala para ele, e ele fala para Deus, ele não está sendo verdadeiro com você. Está me ouvindo aí? Não está sendo verdadeiro contigo. A proposta do Evangelho é conduzir a pessoa a Jesus. E a pessoa com Jesus terá os seus problemas resolvidos, tempos de refrigério, perdão de pecados e salvação e eternidade. A segunda coisa que a gente vê aqui no texto é que a mensagem do discípulo ela não pode ser diferente da mensagem dos apóstolos. A nossa mensagem hoje, e hoje mudou muito, a liturgia da igreja, a forma de culto, mudou muito da igreja. Acho que se perdeu na caminhada do que diz respeito ao que a igreja primitiva pregava. Então, a nossa mensagem, ela precisa ser o mais parecido possível com a mensagem dos apóstolos, que era chamar o pecador para uma decisão. Era isso que a mensagem era, né? Pedro mostra que aquele Jesus que há poucos dias atrás eles mataram, pela mão de Pilatos e dos romanos, era o Filho de Deus e estava realizando aquele milagre. Mas que ele também sabe que aquelas pessoas eram ignorantes. Ele falou, eu sei que vocês o mataram, mas pela ignorância. Vocês eram ignorantes a respeito disso. Ao mesmo tempo que ele diz que eles eram ignorantes, ele chama-os ao arrependimento. Ora, se ele mesmo está dizendo que olha, vocês estavam ignorantes ao assunto, mas eu estou chamando vocês ao arrependimento. Isso prova que mesmo eles tendo feito ali uma tramoia para executar Jesus e trazer a pena capital, Deus não estava tendo nenhum deles ali como inocente. Estavam cegos, com o coração endurecido, mas não eram inocentes. E o que vemos hoje são muitos mercenários falando que o povo quer ouvir, falando que a pessoa quer ouvir, enchendo a mente dessas pessoas de heresias, e os seus templos lotam e ficam lotados. E eu acho incrível, irmão, esses profetas mirins e essas coisas que têm surgido ultimamente aí na internet, eu fico impressionado, irmão. Eu fico impressionado. Meu Deus, como é que pode?
tanta gente ser levado por um engano, por uma heresia, por um encontro. Hoje mesmo eu vi um profeta que se auto-intitula o maior dos profetas, não sei se é do Rio de Janeiro, essas coisas surgem tanto. E ele disse, estava lá dizendo que ele tinha incorporado o espírito do pai da menina e estava pedindo perdão para a menina, dizendo, você me perdoa porque antes eu era um alcoólatra, irmão. E a igreja glorificando. Eu falei, não, não é possível isso. A mensagem, irmãos, cristocêntrica, ela tem que parecer com a mensagem dos apóstolos. Você já viu os apóstolos pregando uma coisa dessa? Ou inventando essas coisas em nome de Jesus? O evangelho é um confronto, é um chamado para a vida. O evangelho te convida para uma decisão. E é isso que os discípulos faziam. Olha, vocês foram ignorantes a respeito desse assunto, mas não são inocentes. E Deus está chamando vocês hoje para uma decisão. É um confronto. O evangelho confronta a gente. Amém. Mensagem que alisa, que dá a garapinha de água com açúcar para você, né? Cega, as pessoas adoecem. O povo fica raquítico, anêmico. A musculatura espiritual dessa gente, meu Deus do céu. Fizeram por cegueira, mas precisavam se arrepender e se converter. É isso que Paulo está falando. Vocês precisam se arrepender e se converter, porque Deus ressuscitou e mandou primeiro a vocês. O privilégio é dado a vocês. Quantos hoje na cegueira, fazendo mal para a igreja de Deus? Eu não me conformo com isso, irmãos. Porque eu estava conversando agora com o pastor João, ali na visita que a gente fez, e ele comentando que em lugares ali onde tinham povoados, 200 casas aproximadamente, você tinha 2 exemplares de Bíblia em 200 casas que tinham. Então as pessoas se reuniam na casa daquele irmão que tinha Bíblia para que a Bíblia fosse lida. E a grande maioria daquelas pessoas não sabiam ler, então tinha alguém que sabia ler para ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus convertia os corações, e eles se arrependiam e eram salvos. Aleluia. Hoje a gente tem Bíblia no celular, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia do pregador, Bíblia do profeta, Bíblia do empresário, Bíblia para todos os gostos, mas ninguém lê a palavra, ninguém se alimenta da palavra, engole tudo que dão. Eu fico indignado com isso, não dá para aguentar. A mensagem do evangelho tem que ser a mesma dos apóstolos. É a mesma coisa, não pode mudar uma vírgula, irmãos. A mensagem de Jesus. A terceira coisa que eu vejo aqui é que o nosso principal chamado é para ser testemunha de Jesus. E não apenas um pregador. Porque pregador eu posso me especializar em pregar e virar uma máquina de pregar e ainda ir para o inferno no final. Posso, porque Jesus disse que muitos daquele dia dirão que em meu nome realizaram curas e milagres e até demônios expulsaram, mas não eram conhecidos de Jesus. Você vê que tristeza? Então, nosso principal chamado não é ser um pregador, né? Aliás, teve uns anos atrás, aliás, bem recente, teve uma escola de pregadores, né? Aqui no nossa cidade, onde as pessoas pagavam para aprender a pregar. Mas vai pregar onde? Vai pregar onde? As igrejas já têm os seus pregadores, né? Mas ensinar uma pessoa a pregar não é melhor, é melhor ensinar uma pessoa a amar a Jesus? Não é melhor ensinar a pessoa a ser um discípulo de Jesus? Que ele pregue com a sua vida e se houver necessidade ele abra a boca? Os apóstolos eles não colocavam como eles se colocavam como testemunho de Jesus, de andar com ele, de viver com ele e de permanecer com ele depois de ressuscitado. Então, eles falaram, não estamos falando aqui de uma coisa que a gente ouviu falar, nós andamos com ele, gente. A gente andou com ele, a gente viveu e a gente viu ele depois de ressuscitado. Ele esteve conosco, comeu pão, comeu mel juntamente conosco, aparecia, desaparecia. Hoje nós temos muitos seguidores, muitos simpatizantes, mas poucas testemunhas. Testemunha é aquela que empenha a sua palavra por alguma coisa que ele viu, e por aquilo que ele viu, ele não importa se vão matar, se vão tirar a sua vida, mas ele empenhou a sua palavra. Assim a testemunha, assim foram os apóstolos. Eles morreram por aquilo que eles testemunhavam, que eles viam. Hoje a gente tem pregador demais, mas pouca testemunha. A testemunha precisa se apresentar como defensor de uma verdade do qual ela não abre mão.
E é isso que a gente precisa nos nossos dias. Se apresentar como testemunhas de Jesus. Testemunhas e de que verdade? Verdade que às vezes você não sabe nem explicar, mas está aqui dentro. É seu patrimônio, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém. Aí eu perguntei para meu pai, papai, eles criticavam isso, era muito difícil, me faziam muita raiva, mas eu fazia com gosto. Aí eu dizia, e a alegria? Ele se esquece das coisas. E a alegria? E o senhor ficava triste? Ficava, mas e a alegria? Ninguém tirava, e nem tira. Tá certo? É patrimônio da gente. Tá aqui dentro. Sabe? É aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, tá aqui, tá guardado. A gente entende que esse patrimônio é o que vai nos conduzir em triunfo na nossa caminhada com testemunhas de Jesus. Testemunha de Jesus não tem mais as suas vidas como preciosa. Eles não se importam se vão viver, se vão morrer, se vão ganhar, se vão perder. Não importa. Eles estão testemunhando uma verdade incontestável, que talvez não saiba nem explicar, mas está aqui dentro, e esta verdade faz com que ele viva ou morra, mas ele não abre mão daquela verdade. Cantores a gente tem, pregadores a gente tem, profissionais de púlpito a gente tem, e a gente precisa de mais testemunhas, de mais pessoas que possam testemunhar. Profissionais de púlpitos, eles anseiam por grandes plateias, por grandes covimentos, porque o objetivo deles é realmente manipular pessoas, torná-las suas seguidoras, enriquecer ali a sua conta bancária, quem sabe, ou talvez angariar seguidores para suas redes sociais. Profissionais de culto, eles estão sempre em busca de prata ou ouro. Sempre, sempre. Testemunha de Jesus nem tem prata, nem tem ouro. Entra nas favelas, entra nas casas, se coloca à disposição, mas não tem medo de dizer, conte comigo. Profissionais de púlpito estão em busca de prata ou ouro. Testemunha de Jesus dizendo, não tenho esse negócio aí. Prata e ouro eu não tenho. Mas eu tenho algo muito mais valioso e eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, Jesus pode transformar a sua vida. Testemunha de Jesus nem sempre tem a prata e o ouro, mas sempre tem algo de Jesus para oferecer para as pessoas. Isso é extremamente importante, isso é extremamente maravilhoso. Então, que nós aprendamos, que nós entendamos que o nosso chamado é para ser essas testemunhas. Enquanto você não for uma testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida e você não tiver em seu coração essa certeza, dificilmente você vai falar com tanta clareza e com tanta certeza e com tanta ousadia do amor de Cristo. Talvez seja mais uma palavra mecânica, talvez seja mais um estudo qualquer, talvez seja mais alguma coisa que você está falando ali apenas porque você aprendeu aquela boa retórica. Talvez você tenha o dom da palavra, mas testemunhar é aquilo que eu vi, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu sei. Não é que eu ouvi falar, eu sei, porque está em mim. Amém? Quarta coisa, a nossa mensagem, e a mensagem que a igreja precisa pregar, é uma mensagem que precisa convergir para o caminho do arrependimento. Não pode fugir disso. Você pode ver que Pedro fala assim, olha, a ignorância do povo não serviu como desculpa, porque é preciso se arrepender, todos pecaram. Pô, vocês foram ignorantes, mas arrependam-se. Vocês pecaram, erraram por ignorância. E através disso, Deus realizou o seu plano. Porque lá no capítulo 2 e na primeira pregação dele, ele fala, Deus de antemão já tinha predeterminado essas coisas. Muito bem, mas Jesus hoje está chamando vocês ao arrependimento. Embora vocês tenham contribuído para o plano de Deus de forma ignorante, mas hoje é preciso arrepender-se. Aqui, de novo, ele mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, por trás de tudo existe um plano divino, soberano, que executa a seu bel prazer, que executa. O livro de Salmo diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então ele faz tudo. Mas apesar dele estar com a sua soberania agindo em todas as coisas,
A responsabilidade humana não é eximida de cada um de nós. Nós temos responsabilidade. Por isso seremos julgados. Ora, se eu faço as coisas e não tenho responsabilidade por aquilo que eu faço, então e não tem julgamento para mim. Ora, eles eram ignorantes, mas não eram inocentes. Todos pecaram e todos precisam de um Salvador. Deus não leva não leva em conta o tempo da ignorância, mas não terá ninguém por inocente. É bom a gente dizer isso. Tá bom? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas todos precisam se arrepender. Esse é o primeiro passo, é o passo principal para que venha tempo de refrigério e para que Jesus comece a habitar no coração da pessoa. É quando esta pessoa deixa que em seu coração comece a nutrir o arrependimento. Não apenas arrependimento por aquilo que se faz, mas arrependimento daquilo que se é. Então, eu peco porque eu sou pecador. Ou seja, aliás, a minha essência é pecaminosa. É por isso que eu produzo pecado. Então, eu preciso de um Salvador. Irremediavelmente de um Salvador. Todos pecaram, ninguém é inocente. Quinta coisa, a nossa mensagem, ela não pode ser religiosa. A mensagem, de acordo com essa mensagem que nós lemos aqui, estamos tomando como base para a nossa pregação hoje à noite, ela não é uma mensagem religiosa, ela é uma mensagem cristocêntrica. São boas novas do Evangelho de Cristo. A mensagem, hoje, ela não pode ser tendenciosa, religiosa, ameaçadora, lacradora. Quantos adjetivos eu poderia usar aqui? Aqui a gente vê claramente a diferença entre a religião e o evangelho. De um lado, tinha uma multidão religiosa que cumpria todos os seus dogmas, todos os seus ritos, os seus sacramentos e oferecia os seus sacrifícios. E estava lá, às 3 horas da tarde tinha sacrifício. Porque o sacrifício era às 9 da manhã e às 3 da tarde. E eles oravam 3 vezes. Às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 da tarde. Só que o sacrifício era 9 da manhã e às 3 da tarde. Então eles estavam ali. Aquela turma religiosa, cumprindo os dogmas, fazendo os ritos, fazendo o sacramento e oferecendo sacrifício. Do outro lado vem 2 apóstolos, aliás, cheios do Espírito, vivendo e com o cumprimento das promessas de Deus, ali testificando com a alma livre as grandezas de Deus. Olha a diferença de uma religião morta para o Evangelho de Jesus Cristo. É aqui que eu vejo esta diferença. Aquela grande multidão, aqueles homens que vieram ali para impedi-los de falar, de um lado tinha uma religião vazia, pálida, que matava, que perseguia, que cesseava, que condenava, que fazia acepção de pessoas. Do outro lado, tinha dois homens cheios do Espírito Santo, cheios do Evangelho, pregando o amor de Deus, que acolhe, que abraça, que revigora, que dá nova chance, que através do Espírito Santo a ação de Deus é manifestada no coração, existe emulação, existe mudança, existem novas atitudes, novo proceder, atos de justiça. Olha a diferença. O contrário de que muita gente pensa, a proposta do Evangelho não é saciamento, é refrigério. Porque os nossos antepassados, até por uma questão de ignorância também, cessearam muito as pessoas dos seus costumes e de tantas outras coisas. E a proposta do Evangelho, ainda hoje, né, tem algumas igrejas, né? Igreja menina que tombaram é tão bonita, né? Tem igreja aí que você não pode pregar de barba, hein, garoto? Ainda bem que você não prega, né? Mas é aprender a pregar, filmando assim toda vez. Né? O contrário de que muita gente pensa, a proposta do Evangelho não é cessear, não é de colocar um dogma, não é de colocar... O Evangelho não é um conjunto de regras. 60 coisas que pode, 60 coisas que não pode. Pode isso, não pode. Não é o Evangelho. O Evangelho é tempo de refrigério. O Evangelho é o amor de Deus entrando no coração da gente, se embreando em todas as dimensões do nosso ser, da nossa alma, e nos mostrando que por amor eu fui resgatado e agora a minha caminhada é por amor. E toda a obediência que eu devo a Deus não é mais
para merecer alguma coisa que eu já sei que eu não mereço. A minha obediência agora para com Deus é por aquilo que Ele fez. Ora, se Ele fez, se Ele me tirou de uma situação, pagou a minha dívida, que eu não tinha condição de pagar, que eu não tinha méritos nenhum, Ele me resgatou, me trouxe para cá, agora eu vou viver uma vida nova conforme a sua mensagem, a sua palavra, a sua proposta. Não para merecer, porque eu não merecia, mas agora eu entendo que eu preciso viver em novidade de vida. Tempos de refrigério. Você está aí nesta noite me vendo e te oferecendo para você alguma coisa, dizendo que é evangelho, isso está escravizando você, não está te permitindo. Porque a religião, ela tem uns tentáculos assim grandes, sabe? Lá passa assim, gruda na pessoa, prende e puxa. O evangelho te oferece hoje refrigério. É isso que é a proposta do evangelho, é tempos de refrigério. Você é um pecador que precisa se arrepender para que venha sobre a sua vida tempos de refrigério. Essa foi a mensagem de Pedro. Irmãos, é interessante porque, além dele dizer, olha, vocês mataram a Jesus, foi vocês. Eu sei que vocês eram ignorantes a esse respeito, mas foi vocês. Deus não tem vocês por inocente, Ele está chamando ao arrependimento. Para que esse arrependimento? Para que recebam o dom do Espírito Santo e venha sobre vocês um tempo de refrigério. Isso é a mensagem do Evangelho. É confrontar, é dizer a situação que a pessoa está e que ela precisa de um Salvador. E quando ela se aproxima, tenha refrigério. E não seja abraçado por os tentáculos da religião para que você saia de uma prisão e entre em outra. E ali você não tem mais tempo, você emburreceu, você não anda mais pela sua mente, você precisa de um guru, você precisa de um guia, e tudo que você vai fazer, você precisa de um aconselhamento, você não tem mais, você não crê na palavra, você não lê a palavra, você não tem uma intimidade com Deus, você não anda com Jesus, você não ora para Jesus, e tudo que você vai fazer, você precisa de um aconselhamento, você precisa de um guru, você precisa de uma profecia, você precisa que um profeta venha para ali dizer se você tem que abrir um comércio, ou você tem que ir para a CLT. Não, o evangelho, ele te dá a primeira coisa, consciência de uma pessoa sadia e cristã e que vai tomar as suas decisões agora conforme a palavra de Jesus Cristo. E a palavra não está apenas no teu ouvido, está no seu coração. A mensagem, ela não pode ser essa mensagem religiosa. Eu também não concordo que nós façamos seguidores. Seguir a mim, seguir você. Quem é nós? Quem somos nós? É a verdade. Quem somos nós? Para que as pessoas vão me seguir. Como assim me seguir? É seguir a Jesus. É apenas a Jesus. Sexta coisa. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, assim como a de Pedro, ela deve mostrar o Jesus que pode produzir no indivíduo esse tempo de refrigério. Então, ao invés de culpa, ao invés de condenação, a mensagem traz refrigério. Pedro mostra que esse tempo de refrigério é para todos, tanto para judeus, como para gentios, como para gregos, como para todas as nações. Não existem diferenças. Pedro aqui cita os profetas, ele cita Moisés, ele cita Samuel, e Samuel, ele profetizou de que do trono de Davi sairia o Messias. Moisés disse que Deus levantaria um profeta, a ele vocês ouvireis. E através de Moisés veio a lei, mas através de Jesus veio a graça e a misericórdia chegou até a nossa vida. Então a gente tem aqui, como ele cita alguns profetas, mas tem uma parte aqui que ele diz todos os profetas. Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Jeremias fala do massacre dos bebês, olha que coisa interessante. Malaquias fala que ele teria um precursor. Isaías profetiza bastante sobre esse tempo em que o Messias viria e restauraria Israel. Ezequiel profetizou novos céus e nova terra. O livro de Salmos está todo recheado a respeito do Messias. São mais de 30 salmos que falam a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus veio a primeira vez e eles o rejeitaram, mas haverá uma segunda vez onde eles reconhecerão. E aqui
Ele está citando os profetas como aqueles que diziam sobre aquele tempo que ele estava vivendo naquela época e agora estava se cumprindo. Então ele cita Abraão, dizendo que esse povo seria a descendência, como também todas as famílias da terra. Olha que mensagem profunda. Paulo chega e fala que nós somos descendentes de Abraão porque cremos em Jesus Cristo. E Paulo também diz que somos circuncidados agora no coração, não é mais uma circuncisão de carne. Então Paulo chama a igreja como o Israel de Deus e Paulo tem essa esperança de que os judeus se arrependam. Está lá em Gálatas, está lá em Efésios, está lá em Romanos. E eu estou citando aqui Paulo só para dar um exemplo de que a mensagem de Pedro era a mesma de Paulo, era a mesma de João, era a mesma de Tiago, era a mesma de Barnabé. Era sempre a mesma mensagem. Tempos de refrigério no coração das pessoas. O que ele estava dizendo ali, olha meu irmão, os profetas falaram e nós estamos vivendo isso hoje aqui nos nossos dias. Essa descendência chegou, esse Messias chegou. E a condição é que todos se arrependam e abandonem as suas maldades e tenham os seus pecados apagados, e o Senhor trará ao seu ser tempos de refrigério. A lei, o templo, os sacrifícios de bode não foram suficientes. O braço da religião não é suficiente, nem o seu sacrifício, nem a sua sabedoria, nem a sua realização, nem o seu bom nome, nem os seus bons princípios, nem nada que você possa produzir como garantia para te trazer sossego e refrigério na alma, não é suficiente. Apenas Jesus é suficiente para trazer tempos de refrigério no coração da pessoa. Sabe por que isso, irmãos? Porque Jesus é o único que visita os porões da nossa alma, sabia? Lá onde ninguém vai, talvez até nos mais escondidos do nosso inconsciente. Às vezes tem coisas que você sonha e não sabe por que sonha. E quantos sonhos malignos você não tem, que você nem sabe como é que a gente chegou na tua mente. E a palavra de Deus diz que o Senhor visita a divisão da alma e do espírito. Visita o consciente, visita o inconsciente. Sara lá dentro. Você pode ver que quando ele lá em Levítico, quando eles levavam o animal para ser queimado, eles tiravam as entranhas. Queimavam em cima do altar. A primeira coisa que eles queimavam eram as entranhas. O fígado, os rins, toda a fissura. Eles queimavam em cima do altar e a carne pura eles queimavam fora. Quando Deus nos visita, a primeira coisa que Ele faz é essa transformação dentro da gente, as nossas entranhas. Ele visita os porões da nossa alma, aqueles porõezinhos escondidos que a gente fica guardando lá, às vezes alguma mágoa, alguma coisa, o Senhor visita lá. Ele é o único que pode entrar nas entranhas do nosso ser e trazer refrigério. Só Ele pode fazer isso. Sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, talvez de superioridade, sentimento de desespero, de dor e de tanta coisa. O Senhor vai lá, Ele entra lá com toda a calma, com toda a especialidade e Ele restaura, coloca ali o refrigério. E é por isso que não consegue mais segurar a boca de quem tem a alma refrigerada pelo Senhor. Não dá mais para segurar. Ele sempre fala, e o coração, a boca sempre fala do que o coração está cheio. Então, chame Jesus Cristo. E todas as outras coisas que eu citei aqui, elas possuem prazo de validade. Jesus é o único que coloca dentro de você uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Pode ver, se tiver aquelas reuniões esses dias, a gente conversando lá com o meu tio, coitado, já bastante avançado ali, uma leucemia, 89 anos já, e a gente pregando o evangelho para ele. Meu pai na cadeira de roda, pregando o evangelho, e ele totalmente engodado, enganado pelo espiritismo, foi gente lá e contou umas coisas. Falou, a moça veio aqui e me disse que eu estou do lado de lá, eu estou muito bem, porque quando eu tinha 20 e tantos anos de idade, eu socorri uma pessoa. Quando eu tinha 30 anos, essa moça nunca me viu. Essas coisas aconteceram muito antes dela existir. Ela me falou tudo aquilo que eu tinha feito.
Então está dizendo que do outro lado eu estou muito bem por essas coisas que eu fiz. O que você acha disso? Meu Deus, o respeito que eu tinha por ele, pela minha tia. Mas eu disse, olha, tia, a única regra de fé e prática e a única coisa que nos baseia sobre salvação que nós entendemos é as Escrituras e a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a salvação não vem dessas coisas. Eu sei que é interessante, é muito bom, é legal você ouvir que você ajudou pessoas e você abençoou pessoas, mas a salvação não é disso, a salvação é um presente, a salvação é uma dádiva de Deus. E ele está todo emaranhado, enganado com essas coisas, sabe, meus irmãos? É triste a gente ver como as pessoas são enganadas, mas que eu disse assim, olha, quando ela voltar aqui, falou que tinha um guia lá, não sei do que lá. Falei, quando ela voltar aqui, pergunte para o guia se ele pode te garantir vida eterna. E espere, se ele for verdadeiro, que ele não é, mas pergunte se ele pode te garantir vida eterna. Não pode, não pode, não tem um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo tem esse tempo de refrigério e garante a vida eterna para essa alma. Eu sei que a gente conversou bastante com ele, sem ferir muito ali aquela situação. Eu disse para o meu pai que a minha mãe, meu irmão estava lá comigo, falei, gente, aí assim, não tem o que argumentar diante disso. O que a gente tem que fazer é orar para que o Senhor se revele, para que Ele abra uma portinha no seu coração, e o Senhor entre e faça a transformação que precisa ser feita. Sétima e última coisa, Jesus está vivo e agita agora entre nós. Esta foi a mensagem do Evangelho. Ele disse que essa é a maior prova que falou, olha, a maior prova de que Jesus ressuscitou é que esse milagre aconteceu. Foi o próprio Pai que ressuscitou o seu filho e realizou este milagre para que o nome dele fosse exaltado. A maior prova de que precisamos do poder do Espírito Santo para realizar o trabalho de evangelização que nós precisamos e queremos fazer é que Jesus está vivo e agindo entre nós. E o maior interessado é Ele. A Bíblia diz, aliás, Pedro escrevendo na sua terceira epístola, ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perda, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja se muda alguma coisa nessa mensagem, sempre girando em torno de arrependimento e de nova vida e de refrigério. Esta é a mensagem que eu quero pregar, que eu persigo. Esta é a mensagem que eu quero passar para as gerações futuras, que não pode mudar. Tem que voltar a essa mensagem. Nós temos que voltar aos lares, às casas. Nós temos que voltar a ensinar, a pegar pela mão e ensinar, a ler. O pastor João falou que na época lá, ele copiou em papel de pão 60 hinos da harpa, porque não tinha dinheiro e nem tinha onde comprar harpa para os irmãos ler. E ele copiava em papel de pão e dava para os irmãos. Não sei se precisamos fazer isso, não tem mais necessidade de fazer isso, mas o que nós precisamos é voltar para a casa da pessoa, sentar com ela e dizer, eu estou aqui por tua causa. Eu estou aqui para dizer que Jesus Cristo é o único que pode dar salvação e saciar a necessidade que a sua alma tem. A gente precisa fazer isso, esquecer esses congressos, esquecer essas coisas mirabolantes, essas grandes festas que não dão nada e não traz resultado nenhum. E a pessoa chega e volta mais vazia do que entrou. Nós precisamos se encontrar com aquela lá no poço de Jacó, igual Jesus fez. Entrar na casa de Zaqueu e dizer, hoje entrou salvação nessa casa. Isso nós precisamos resgatar. Não só o estilo da mensagem, mas entrar de casa em casa, de porta em porta. E dizer que Jesus Cristo pode restaurar. Eu tenho uma expectativa muito boa. Eu tenho uma esperança no meu coração. Eu tenho uma expectativa muito boa de que estas liturgias engessadas que só fazem construir grandes templos e megas galpões para o povo se reunir dentro, vai se desmoronar uma hora ou outra e que Deus vai levantar uma igreja poderosa, uma igreja que não está preocupado com o tempo, que não está preocupado com chiqueza, com essas coisas, mas está preocupada em alcançar uma pessoa. Eu sei que Deus está trabalhando nesse sentido, eu sei. E eu sei que eu quero fazer parte desse povo que vai se levantar no meio dessa geração e no meio dessa coisa tão feia que está por aí. Nós vamos se levantar com homens e mulheres de Deus para dizer que Jesus Cristo pode ainda restaurar a alma da pessoa ferida.
Ele está vivo e agindo entre nós. É isso que eu creio. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Eu também acredito nisso. E eu quero dizer para vocês, não liguem, não classifiquem a, o problema e a perca de algumas igrejas aí, ou quem sabe, o fracasso de algumas igrejas como o fracasso da igreja de Cristo. Não. A igreja de Cristo jamais fracassará. Deus sempre dá uma balançada sobre a cinza. No meio dos séculos foi assim, sabe? Deus sempre vai lá dar uma soprada, tira a cinza para lá e sempre tem ali um remanescente, sempre tem umas brasinhas vivas ali que ele assopra e incendeia o mundo de novo. Eu tenho certeza de que Deus está agindo nisso, totalmente fora daquilo que a gente vê, daquilo que a gente espera. Muito totalmente fora. Eu creio que Deus está agindo nos bastidores. É. Aliás, tem um, um pregador que eu gosto muito, que ele diz que o evangelho é subversão. É subversão. É como diz lá no Ceará, é como fogo de monturo. Sabe o que é o fogo de monturo? Você só vê ali alguma coisa, pensa que mas ele está queimando por baixo. Tá. Evangelho é subversão. Não é aquela coisa de visível aparência. Não. Evangelho é a palavra de Deus entrando devagarzinho no coração da pessoa, transforma um aqui, transforma outro ali, transforma outro ali. E aí o texto original diz: enquanto forem pelo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Enquanto executa a sua profissão, pregue o evangelho. Enquanto você estiver conversando, pregue o evangelho. Enquanto você estiver no lazer, pregue o evangelho. Olha os irmãos aí, vão fazer caminhada de manhã, sai com salmo na cabeça e volta cheio de alegria. Acho que daqui a pouco eles estão chegando no Carapicuíba já, andando de manhã. Gente, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E o número está crescendo, viu? Começou com 2, agora já tem 3. E aí eu já vi alguém dizendo que queria ir também. Quem sabe, se for no final de semana, né? Vai começar aí esse número de gente. Mas que bom que você veio aqui hoje. Deus te abençoe, te dê graça e que a gente possa viver esse evangelho. Viver. O evangelho não é só para ser pregado, é para ser vivido. Se a gente viver o evangelho, Jesus disse em João 17, se vocês se amarem, o outro crerá. Só. Se vocês não se amarem, podem pregar à vontade, o mundo não crê. É por isso que a gente precisa voltar àquelas bases que os nossos pais colocavam, né? Não remova os marcos antigos que puseram seus pais. A doutrina dos apóstolos é essa que nós teríamos pregar. Oh, aleluia! A palavra.